E aí, Rô, tudo bem? Fala, Fernão, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. E aí, Monique, direto da República Tcheca aí, né? Sim, é uma Sim, live tava dormindo, internacional, hein? coloquei o despertador para tocar. Cláudio, tudo bem? Presente. O presidente não quis ficar na cama, veio comigo, tá aqui. Mas o presidente está em todas as reuniões, né? Isso que importa, né? Deixa eu É colocar isso o aí. óculos, porque depois dos 4, 5 a gente enxerga um pouco menos, né? Boa. Maravilha. Bom, que bom ter aqui vocês. Fico super feliz. Pessoal que está me ouvindo aqui, bom, acho que o Rods fez aí a ancoragem, né, de todos nós aí para começar esse bate-papo, essa live, né? E hoje a gente vai começar falando de quê? Vai falar o que é o projeto Reset Humano. Com quem? Com gestores, com as pessoas que estão no projeto, cotidianamente, atuando cotidianamente, junto comigo nessa empreitada, né? Então, para começar, queria aí que cada um aí se apresentasse um resuminho bem pequenininho aí do que cada um é e o que tudo mais, só para a gente começar a entrar no clima do que é o projeto Reset Humano. E uma coisa, viu, pessoal? Hoje tem uma novidade que a gente vai contar daqui a pouquinho, né, que tem a ver com o podcast Reset Humano. Né? Bom, começar pelas meninas. Monique, se apresenta para o pessoal que está nos ouvindo, que não te conhece. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Meu nome é Monique Leite. Eu sou consultora pesquisadora, escritora, palestrante e estou aí junto com o pessoal já tem uns meses liderando o Pilar Você Mais, que tem a ver com espiritualidade, autoconhecimento, conexão. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E sou mãe de duas criaturas lindas que estão dormindo nesse momento. Então, se eu sair sem aviso, é porque eu fui atender alguém que acordou. E eu tô Que é o sozinha nosso aqui com presidente, eles. aliás, né? Isso. O presidente eu trouxe, porque ele não quis me deixar, tá aqui no meu colo, mas tem a outra, né, que é Maravilha. a diretora executiva, É, que tá lá na perfeito. cama. Maravilha, maravilha. Obrigado, Monique. E você, Cláudio, se apresenta. Então, eu sou a Cláudia Lizieri, boa noite. Obrigada aos que já chegaram, estão nos assistindo, né, que vieram conhecer um pouquinho do Reset. Bem, eu sou a filha mais nova dessa casa, né, que chegou por último aí, convidada pelo Fred, pelo Rods e pela Monique para fazer parte deste time. E eu sou bióloga, sou botânica, realizo as minhas atividades profissionais, né, envolvendo a educação, envolvendo a ciência, e adoro estar na natureza, né? Seja pelas minhas atividades na pesquisa, como também nas minhas atividades de lazer, de recreação, de busca, de conexão, né? A gente está sempre na natureza realizando essas atividades. E eu estou no projeto conduzindo o Pilar Ciência Outdoor, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Maravilha, obrigado, Cláudio. Cláudio tem grandes trabalhos também, né? Na Antártica, ela pode até dar uma pincelada daqui a pouco, também na Nova Zelândia, tem um trabalho bem interessante. Acho que esses dois pilares são fundamentais. Rods, se apresenta, meu amigo. Opa, vamos lá. Pô, boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Rod Slack, eu sou empreendedor, sou montanhista há muitos anos também. Trabalhei no mundo corporativo e conheci o Fred, inclusive no mundo corporativo, né, atuando na área de marketing. Já passei por vários resets na minha vida também. Tenho dois filhos também, sou aqui de São Paulo e realmente eu estou doido para voltar para a montanha, né? Minha última aventura foi junto com você, né? A gente estava lá na Ilha de Navarino, um pouquinho antes da pandemia, né? E já dá uma vontade enorme de ir para a montanha. É o lugar que eu me conecto, onde eu realmente me encontro ali, recarrego as baterias, né? E dentro do Reset Humano, o Fred me chamou para participar do projeto no final do ano passado, no comecinho desse ano, para realmente estruturar esse projeto lindo aí que está crescendo cada dia mais e liderando o pilar profissional, que é justamente fazer essa conexão entre todos esses resets que a gente está tendo a oportunidade de fazer, ainda mais nesse momento que a gente está passando, em todas as esferas da nossa vida, né?
não só no pessoal, mas também nas nossas carreiras, a nossa relação com o trabalho e tudo isso que envolve o nosso dia a dia aí de uma forma bem prática, né? Então, um prazer estar aqui com todo mundo reunido aqui nessa live do Reset Humano. A gente estava até brincando, né, Fred? Muita gente pedindo para a gente fazer essa live aqui com nós quatro, falando sobre o projeto Reset Humano, né? E vai ter a ver com a novidade que você vai contar aí daqui a pouquinho, mas acho que a gente começou lá com o podcast, que é um projeto que começou com o podcast, mas foi expandindo e crescendo de uma forma muito bonita. E acho que é legal, a gente estava na hora de fazer essa live aqui mesmo, todo mundo junto, né? Verdade, verdade. Olha, eu fico muito feliz, viu, pessoal, que está me ouvindo. Eu estou realmente reunido com pessoas que eu admiro, que eu acompanho. A mais recente é a Clau, que eu conheci através de um grande amigo nosso, que é o Elias Maio. Aliás, um beijo no teu coração, Elias. Um grande presente que eu ganhei e que ganhamos, né? Eu acho que o projeto ganhou. Eu falo que este projeto é para a sociedade, né? E precisa de várias pessoas. Não pode ser um projeto de uma pessoa só. Então, estou muito feliz. A gente vai entrar em mais detalhes disso, né? Daqui a pouquinho. Realmente, você tem razão. O Rô começou no projeto. O Rhodes já está há algum tempo no projeto. A gente já está costurando isso já desde 2020, né? Desde o início da pandemia. E digo mais, até antes. Porque daqui a pouco eu explico que o projeto não nasceu na pandemia, nasceu antes da pandemia. E aí, com a riqueza de duas pessoas que tenho realmente um enorme respeito aqui. Né? E o que eu queria propor para isso aqui ficar muito dinâmico, pessoal, e para vocês que estão ouvindo, se quiserem mandar perguntas aí depois, aí o Rhodes pode direcionar depois, se quiser, tá? Queria propor para vocês a gente fazer uma roda, né? Um debate, afinal... Estou aqui, mas estou com as pessoas que são gestores junto comigo do projeto. E nada mais bacana do que a gente fazer essa conversa, essa troca. Né? Quer começar, Clau? Quer começar por você? Começou. A gente vai num bate-papo de perguntas ou você quer que eu fale um pouquinho do Ciência Outdoor? Como é que vamos fazer o seguinte. Eu acho que vamos... Faz uma pergunta, talvez relacionada ao projeto tal, e depois a gente vai entrar em detalhes em cada pilar. Né? Tá certo. Eu só estou um pouquinho... Estão me vendo bem, porque estou com a impressão que a minha internet não está tão boa, está travando um pouquinho para mim. A minha imagem tá ok? Eu estou te vendo perfeitamente, não sei vocês. Estou te ouvindo muito bem, aliás. Tá ótimo, ótimo. Bom, então vamos dividir aqui um pouquinho com o público, né? E aí a gente vai interagindo também, falando das nossas atividades. Quais são as atividades hoje que o Reset traz para o público? Aliás, né, sobre... eu que sou a filha mais nova, como eu falei, eu acho que eu posso fazer essa pergunta até mesmo para o público, né? Por que o Reset Humano? De onde... como ele surgiu, como ele foi fundado, como ele está aqui hoje, né, falando com o público, mas conta um pouquinho para a gente dessa história, Fred, de como o projeto Reset Humano surgiu, o seu DNA, o que motivou o Fred do Clerc unir essas três pessoas aqui, convidarem essas três pessoas para se juntarem a um projeto que você é o fundador, né, o Rhodes como um cofundador, mas a ideia brotou aí, né, nesse coração, nessa mente. Conta um pouquinho para a gente como que isso aconteceu. Olha, eu acho que assim o projeto, obrigado pela pergunta, Cláudia, é uma pergunta que é muito feita pelas pessoas ultimamente, né? O Rhodes bem falou, as pessoas estão pedindo, querendo saber o que é, as pessoas estão se identificando muito com o projeto, estão começando a seguir o projeto, seja através do podcast, através das redes sociais, né? Bom, olha, esse projeto, na verdade, eu falo que hoje em dia é a materialização de um processo, né? Que eu acho que todos nós aqui, todas as pessoas que estão nos ouvindo, devem ter passado, né? Eu lembro que eu era muito novo, eu estava na faculdade e fazia algumas atividades que me levavam a esse pensamento, sabe? Como, por exemplo, dar comida para os moradores de ruas na época, era uma satisfação, era uma coisa assim que, sabe, dialogava do fundo do meu coração e
Isso me levava a um dia, ainda não tinha internet na época, e me levava o pensamento, pô, um dia eu quero trabalhar com um projeto que reúna pessoas, integre pessoas, para usar elas como exemplo, como histórias que inspiram, né? E, bom, juntando isso com o tempo, inevitável você cruzar isso com... Eu falo que o projeto tem o DNA na natureza, na montanha, ele nasceu praticamente disso, dessa conexão, desse fruto, né? E vocês sabem, vocês todos fazem atividades outdoor e as pessoas que seguem a gente, inclusive que ouvem o podcast em 36 países, a maioria pratica atividades ao ar livre. E as coisas que você mais aprende ao ar livre, né, Cláudio, Rhodes e Monique, e quem está ouvindo a gente, é o quê? Primeiro, a respeitar a natureza, né? A gente fala que se você conhece aquele lugar, você vai cuidar melhor. E segundo, você começa a se descobrir com habilidades, com competências, a descobrir a sua conexão espiritual, aquilo que te move, sabe? Eu sempre falo que montanha, eu que sou montanhista profissional, eu falo que montanismo, a maior parte dela o ponto forte é a mente. Se você tem uma mente bem preparada, e não estou falando de vitalidade, ai como eu sou poderoso, ai como eu sou... Não é só isso. É se conhecer, é se autoconhecer e se entender assim, né? Ou seja, se conectar com você, se conectar com aquilo que te influencia espiritualmente. E dali, né, gente, daí surgiu a ideia de trabalhar isso. E hoje em dia, com a conectividade, com a internet, isso é possível. E quando chegou a pandemia, acho que o raciocínio foi muito simples, que eu disse para o Rhodes um dia, meu amigo, estou com essa ideia que a gente já discutiu algumas vezes em montanha, vamos pôr em prática, e é agora, porque existe uma necessidade do mundo se entender, das pessoas se conectarem, das pessoas se entenderem, um momento difícil de pandemia que a gente ainda está passando, né? Onde essa conexão é fundamental, e trazer ao público histórias que inspirem, pessoas realmente de verdade, né? Pessoas reais, nada dessa coisa do nada contra influencer, mas nada dessas coisas fabricadas, não, é de verdade, histórias de pessoas de verdade. E aí começou o quê? Bom, vamos começar como, né? Bom, vamos começar por o ideal seria começar por um site ou algo do gênero. Não, mas não tem, vamos fazer algo diferente, vamos começar a contar histórias. E foi assim que começou, né? A primeira entrevistada real foi a minha amiga Fernanda May, que é médica e montanhista, e aí, pô, Rhodes, vamos fazer podcasts, que tal? Topou, né? Tem sempre um maluco que estimula outro maluco, né? E aí veio. E aí dentro disso, bom, precisamos criar pilares, precisamos convidar pessoas que representem o projeto. E quem são? São os embaixadores, né? A gente teve aí no início do projeto muitos embaixadores, pessoas que eu admiro, eu respeito demais. E agora estamos numa nova fase, numa fase de avançar. E como avançar? Bom, a ideia inicial é não ser um projeto ser um projeto real, não de rede social, e não somente um podcast. Um projeto que entregue coisas para a sociedade, né? E de maneira rica, né? E aí surgiu o quê? Bom, eu preciso criar uma gestão profissional. E aí vem vocês, né, com essa riqueza de histórias, com essa riqueza de pensamentos e ideias, que a gente se reúne toda semana aí para conversar. E eu acho que esse é o primeiro termômetro, sabe o que, Cláudio? A gente tirou o projeto da rede social e trouxe para um conceito que eu considero profissional. É um projeto real para a sociedade, para as pessoas. E aos poucos a gente vai entregar. Eu falo que o projeto Reset Humano é um bebê. Temos 8 meses de vida, é muito pouco, né? Estamos na fase 1 para 2, ou seja, e a gente elencou, né, turma, 4 fases no projeto. Então, estamos na fase de 1 para 2, onde a gente precisa muito das pessoas que nos ouvem, das pessoas que nos seguem. Para quê? Para a gente cada vez mais crescer e impactar mais a sociedade na fase 2, que é daqui a pouco. E digo mais, vai ser agora em setembro, né? É isso. Dei uma resumida, a gente vai entrar em mais detalhes, mas é isso, Cláudio. Não sei se eu entreguei o que você acha que
que era a tua pergunta, Não, né? é isso mesmo. Eu acho que é o começo da história, né? E a gente é, gosta de entender a história, faz parte desse nosso processo de pertencimento, de conhecer. Então, eu gosto muito de saber, embora a gente já compartilhou um pouquinho, mas é interessante para o público que nos acompanha também entender como que surgiu e o que é realmente o reset humano. É claro que, como você disse, é um bebê, a gente tem muito ainda a desenvolver, mas é interessante ouvir você, cada vez que você conta essa história, a gente fica até mais motivada, né? A estar motivada e honrada de estar neste projeto, porque desde o seu nascimento e a maneira como ele está acontecendo é muito bonita, é muito humana, né? É muito humano isso, e junto à natureza, né? Claro que aqui agora eu já sou suspeita a dizer porque sou uma das gestoras, né? Mas eu espero que o público esteja sentindo isso, o quanto que esse projeto é grande. E aí eu não sei se você me permite eu continuar, então, aqui. Pô, continua, Cláudio. Eu me lembrei de uma conversa que a gente teve em uma das nossas reuniões. Eu acho interessante a gente dividir aqui também com os nossos ouvintes, né, os que estão nos acompanhando e que vão assistir depois. Tem a ver com uma fala que a Monique fez na nossa reunião, que foi sobre como que nós nos complementamos, né, nós quatro, com as nossas histórias de vida, a história profissional, como que a gente se complementa dentro das metas, dos objetivos do Reset Humano. Né? E aí, Monique, você pode fazer essa fala aqui para gente? Não sei se ela... Acho que ela tá com algum problema de conexão. Então vamos, Rods, você quer... A gente vai falando disso, vai dividindo aqui. Vamos completando. Eu acho que Ela complementando voltou? um pouco do que o Fred Acho que ela estava voltou, falando, amor. né? Voltei. Voltou? Para variar, a internet Aí. oscilando do meu lado, né? Tá ouvindo a gente, Monique? Tô escutando. Não, Repete, a Cláudia Cláudio. tava... Acho que ela não ouviu. Monique, eu fiz um comentário e pedi para que você me ajudasse aqui. Acho que você não me ouviu, né? Ouviu? Não, não. Tá. Eu comentei aqui para a gente dividir também com quem está nos assistindo, com quem vai nos assistir depois, sobre como que nós quatro, né, com as nossas histórias de vida e histórias profissionais, complementamos os objetivos, as metas do projeto Reset Humano. E eu me lembrei de uma fala que você fez em uma das nossas reuniões, eu achei isso muito legal, né? Não foi nada pensado, e você fez essa fala. Eu gostaria que você dividisse aqui com a gente sobre como que nós quatro cumprimos e complementamos, né, uns aos outros aqui, dentro das metas, dos objetivos do projeto Reset Humano. Olha, o que eu acho bacana do projeto e que brilha os olhos das pessoas quando começam a conhecer mais a fundo é que, bom, a gente vem passando por um momento muito difícil, né, da humanidade, né, uma crise planetária, tanto ambiental como social. E nós quatro sabemos muito bem disso em nossas diferentes áreas. E o projeto, ele trabalha a integralidade do ser humano, que vai afetar aí no impacto ambiental e social, né? Nesse cuidado com a natureza que a gente tanto fala. E quando eu falo de trabalhar a integralidade, está dentro desses pilares. O projeto, ele atua nas diversas faces das pessoas, né? E a gente, como gestor dos pilares, a gente tem aí uma bagagem muito forte para agregar. E o que eu comentei na reunião que a Cláudia estava falando é que a gente tenta responder as perguntas, né, da sociedade, o porquê, o quando e o como. Então, a Cláudia, ela tem essa pegada muito forte com a ciência, que vem aí responder o como. Como que a gente faz para mudar tudo isso, né? Como que a gente faz para agir em cima disso tudo?
Já o pilar onde eu toco, Você Mais, ele é mais voltado para os porquês, né? Então, são essas questões mais filosóficas. E não necessariamente que no meu pilar a gente só porque estamos fazendo tudo isso com o planeta. Acho que está... Cortou, né? Cortou, pode continuar. E então responde às perguntas, né? E os pilares eles se conversam a todo momento, porque é assim com a vida do ser humano também, né? Quando a gente fala do nosso lado profissional, na verdade não existe nosso lado profissional, é a gente atuando também, né, na nossa mão de obra aí para um propósito social maior, né? Que tem tudo a ver com o pilar que eu toco, que é a espinha dorsal, né, do projeto, que é você lidar com você mesmo, né? Com a sua espiritualidade, com a sua conexão, com o seu autoconhecimento. Tem tudo a ver com o teu trabalho. Que tem tudo a ver com ciência também. Eu, a todo momento, quem me segue aí, quem acompanha um pouquinho o meu trabalho, a todo momento eu falo da ciência dentro do ser humano. Então, acho que é isso, né? A integralidade dos pilares, a integralidade dos nossos conhecimentos para tentar levantar esse pilar e ajudar as pessoas, né? Ajudar a nossa Pachamama a, a nos melhorarmos, né? A gente está aí com o projeto para isso, para tentar nos melhorarmos. Não, e uma coisa eu queria complementar, Klaus, se me permite, eu acho que assim, vocês tocaram num ponto que é chave, o ser humano, a gente quer tirar o antropocentrismo do nosso universo de atuação. Não dá para viver a vida, não dá para ser feliz, não dá para evoluir se a gente não se importar com o próximo, se eu enxergar no próprio ser humano como inimigo, se eu não enxergar o quanto eu impacto negativamente no meio ambiente, no meu universo 360, não tem como. E melhor, não tem como você se excluir. Você tem que se integrar, você é responsável pelo bom andamento da vida no planeta. E não adianta dizer que, não, mas eu sozinho não consigo. Consegue. Se você impacta em você, impacta quem está próximo de você, que impacta que está mais alguém próximo. E assim como em rede. Não sei o que você acha, Rhodes. Cara, eu tô assim, concordo 100% com o que a gente está conversando, até porque a gente já vem alinhando isso há algum tempo, né? E acho que faz todo sentido quando a gente fala do reset humano, ele é tanto individual quanto coletivo, né? Então a gente já vinha percebendo, e muitas pessoas que eu converso, que já têm essa visão até mais espiritualizada do mundo, inclusive, né, de uma visão evolutiva, que também tem a ver com ciência, essa questão evolutiva, o quanto que essa energia de mudança já estava presente, né, há algum tempo atrás e vem se fortalecendo. E nesses últimos meses, nesses quase 2 anos, né, de isolamento social, acabou acelerando muito esse processo de mudança, né? Então, a energia de mudança já estava aí, o ser humano está se resetando, né, de uma certa forma, cada um na sua velocidade, e individualmente também, cada um revendo os seus valores, a sua forma de vida, os impactos, né? É uma pausa obrigatória que permitiu, inclusive, a gente materializar esse projeto com uma velocidade maior, né? Nada é por acaso, mas eu acho que tudo isso faz parte desse movimento que a gente vem fazendo. Então, é uma evolução que é contínua, mas que foi muito acelerada nos últimos meses, nos últimos 2 anos. E ele é tanto individual quanto coletivo. Isso se aplica em todas as esferas da nossa vida, né? Quantas pessoas a gente não tem ouvido aí que mudaram de casa, mudaram de trabalho, ou mudaram seus negócios, né? Mudaram, de alguma forma, aproveitaram esse momento, muitas mudanças que já estavam ali latentes, mas que quando chegou agora não tem mais escapatória, vamos ter que mudar. Então eu vejo que esse momento que a gente está vivendo é único na história da espécie humana, né? A gente está vivendo um momento muito bom e a gente tem que ser protagonista disso tudo. Vero, muito vero. Você concorda, Clau?
E aí, se você quiser fazer alguma outra ponderação, pergunta, fica à vontade. Tá, vou fazer só mais uma complementação a respeito disso, né, que tem a ver com como que nós nos unimos e os objetivos e metas do Reset, né? Outro dia a gente também comentou um pouquinho sobre isso, a nossa própria história, né? A história de cada um aqui passou por um reset, né? De repente, em algum outro momento, a gente divide mais também com o público, dá um pouco mais da nossa história, o que nos levou a fazer o nosso reset, mas, sem dúvida nenhuma, nós não estamos aqui falando daquilo que não aconteceu com a gente, né? Então, com certeza, cada um de nós aqui tem uma história de reset humano, que fez um marco, que é o divisor de águas, né? E que, inclusive, movimentou a ideia desse projeto, né? Mas essa transformação, então, ela realmente ela é uma transformação individual, né? A gente sabe disso pensando na própria história aqui de nós quatro, porque nós nos unimos depois, né? Então, veio um reset individual, uma transformação individual, o desenvolvimento de uma consciência individual para o coletivo, né? Para levar ao coletivo. Então, é claro que essa transformação, que o desenvolvimento dessa consciência, ela é individual primeiro, que se une para o coletivo, né? Então, o que está dentro, né? O que está fora é o que está dentro, né? Então, o que nós vemos lá fora, com certeza é o que está dentro, né? É o que nós enxergamos, é o que nós vemos, é o que nós conhecemos, né? E há limitações nisso, né? De acordo com aquilo que eu tive acesso, de acordo com aquilo que foi o meu caminho, né? É o que está dentro. E aí eu acabo colocando para fora diante do que eu tenho dentro, né? Então, o projeto Reset Humano, ele vem, eu acredito, com essa ideia também de fornecer ferramentas, de trazer auxílio para esse desenvolvimento, né? E aí, seguindo essa linha, Fred, eu te peço para dividir mais com a gente quais são essas ferramentas, quais são essas atividades, quais são as propostas que o projeto Reset Humano tem para ofertar na contribuição de um reset humano, na transformação, na inspiração, né? No desenvolvimento de uma consciência mais próxima da natureza, mais próxima do entendimento da nossa necessidade, né? Para uma experiência de vida, de qualidade de vida na Terra. Olha, é uma pergunta boa, porque todo projeto tem que ter um mote, uma linha mestra, tem que ter um objetivo, né? E o nosso objetivo é bem simples, está inclusive no nome, diz Reset Humano. E o que é o Reset Humano? Né? Se vocês prestarem atenção no logo, é uma junção, é uma digital, mas é uma junção de mãos. Né? A gente até brinca com o Rhodes, né? Quando a gente criou, né, Rô? Essa junção de mãos, que seria ao contrário, elas se juntam. Ela é cíclica, exato, boa, Rô. Ela é cíclica, é uma digital porque é uma identidade única. Ela é cíclica porque a gente encontra esse movimento no universo, a gente vê isso nas galáxias, na rotação, na translação, no movimento dos rios, né? E também no movimento do ser humano, da migração, porque aquilo são caminhos. E aquilo não funciona se você não evoluir. Então, o objetivo claro do Reset Humano é visa desenvolver o ser humano. Através de quem? Da natureza. E natureza onde? Longe da gente? Não. É a gente, a nossa natureza, junto no convívio com o quê? Com aquilo que nos complementa, que é nosso, que é a própria natureza. Seja na montanha, seja no rio, seja onde você se sentir bem dentro de um ambiente natural. Porque lá eu acho que a gente recebe não só um campo energético positivo, mas a gente é confrontado com coisas que nos levam a pensar, que nos levam... Eu falo sempre assim que lá eu como montanhista aprendi a acreditar em coisas que eu não vejo. Uma delas é o sentimento, é o amor, ou algo do gênero, né? Se você sente, você sabe que, né? E olha, sinceramente, eu sou suspeito, mas montanha para mim ela fala de alguma maneira, ela ecoa, ela manda uma energia para mim. Eu lá me sinto outro cara. Então,
O principal objetivo do Reset visa desenvolver o ser humano junto à natureza. Né? E o que a gente vai entregar, né, Cláudio? Que nós já temos discutido aqui várias semanas, toda semana a gente se reúne para discutir o que nós vamos entregar. Né? Nós somos 4, mas nós temos embaixadores que cada um representa uma voz importante dentro do projeto, que também colabora muito com o projeto, porque ele oxigena com o seu jeito de ser e o seu pensamento. Isso é importante. E a gente está na construção disso ainda, de novos embaixadores, para a gente multiplicar, porque a gente entende que isso é um projeto da sociedade. Né? E o que a gente vai entregar? Bom, a gente quer entregar conhecimento, através do podcast, histórias que de alguma maneira me levam a uma reflexão, onde eu falo, opa, isso aqui pode me ajudar, pode ser uma alavanca para eu melhorar alguma coisa. A gente quer levar vivências, né, turma? Quer levar experiências aonde? Junto à natureza, né? Com pessoas junto à natureza. A gente quer promover palestras, a gente quer promover oficinas, a gente quer promover clínicas, né? Desafios que integrem a sociedade, né? Nós do Projeto Reset Humano e as pessoas que precisam viver isso. Né? Isso é um pequeno resumo, é óbvio que eu acho que na fase 2 a gente vai mostrar de maneira mais clara. Né? Não sei se respondi a tua pergunta, e se vocês quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade, a gente discute tantas coisas que algumas coisas podem escapar. Rods. Eu quero, cara. Você falou uma coisa que a gente comenta bastante, está até muitas assinaturas dos nossos posts, está lá, somos todos natureza, né? E é muito isso, né? Porque o ser humano acabou falar da natureza sempre na terceira pessoa, né? Temos que valorizar a natureza, como se fosse eu aqui e ela lá, né? E não percebe que nós somos parte da natureza, né? E que cada um de nós também tem a sua natureza, né? Um ecossistema interno dentro de nós mesmos, né? Essa visão quântica do mundo, né? Nós somos uma poeirinha no universo e, ao mesmo tempo, somos um universo dentro de nós mesmos, né? Então, enxergar essa natureza e fazer esse resgate, né, desse pertencimento é fundamental. Você falou de conversar com a montanha, né, de entender a natureza. Acho que cada um da sua forma, mas acho que todo mundo que eu conheço que tem esse contato, tem essa interação com a natureza, reforça esse ponto. Olha, eu estou sentindo, né? Você pode ter uns que conversam literalmente, tem outros que sentem aquela energia, outros pedem licença para poder subir uma montanha, né? Então você tem ali toda essa conexão com a ancestralidade, o respeito, né? Com esses seres vivos que estão ao nosso redor. Então acho que é esse resgate também que se trata o Reset Humano, né? Maravilha! E sabe o que eu queria agora, pessoal? Quem está ouvindo, quiser seguir o projeto, pessoal, segue a gente. Isso nos ajuda a multiplicar o projeto. Pegando o teu gancho, Rô, que você falou de conexão, espiritualidade, e queria partir para aquilo que cada um aqui representa algo, é o pilar. Né? E queria já pegar a Monique, né? Dar a voz para ela falar um pouco do pilar. Né? E uma novidade também tem a ver o pilar junto com o podcast, porque aqui cada um tem um podcast. Tem o podcast Você Mais, Reset Humano Você Mais, o podcast Ciência Outdoor, que vai estrear agora em setembro, pessoal, acompanhem, tá legal. E tem o podcast Reset Humano Profissional, que ele visa o quê? Desenvolver habilidades e competências, e no mínimo levar algum insight para você se aprimorar. E eu que apresento o Montanha Escola, a gente vai detalhar isso daqui a pouco, mas queria que você falasse um pouquinho do teu pilar, Monique, e depois que todo mundo passar aí pela roda aí do seu pilar, vamos entrar no podcast, e aí vou trazer a novidade. Tá bom, Monique? Fale um pouquinho do seu pilar. Bom, como eu já adiantei, o pilar Você Mais, ele é como se fosse a espinha dorsal aí, ou o coração, não sei definir bem, do projeto, porque é tudo que a gente vem falando e atinge diretamente o ser humano, ou seja, não tem como eu mudar o mundo se eu não mudar a mim mesma.
E com essa frase em mente, né, que é uma frase do Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Seja você o espelho que você quer ver no mundo, é isso que a gente atua dentro desse pilar. A gente estava falando também muito sobre natureza, né? Sobre recuperar a nossa natureza. Tem um professor Hermógenes, é um mestre muito famoso aqui do yoga no Brasil, que ele fala que a gente vive a era da normose, né? E a gente tem muita dificuldade em distinguir o normal do natural, né? O que virou normal para a gente não é natural, né? O normal rege as leis normativas. O natural é governado pelas leis biológicas da natureza. E a gente perdeu um pouco essa essência do natural, do ser natural, né? Então, por exemplo, estou com sede, vou lá e bebo uma Coca-Cola, isso é totalmente normal, mas não é natural. Você está com sede, você bebe água. A gente perdeu esse contato com a gente mesmo, né? Então, por isso que a gente fala muito de autoconhecimento, né? O ser humano, ele perdeu a capacidade de respirar. A gente não sabe mais respirar. Não sabe. A gente não sabe mais comer, né? A gente não come com presença. A gente não sente o que a gente está comendo. A gente não está nem aí, na verdade, né? Por que aquele alimento está fazendo no meu corpo? Isso não é natural. Então, quando a gente fala de recuperar a nossa natureza, é desde as coisas mais simples, como respirar e comer. Então, o pilar, você mais, ele vem trazer esse resgate deste autoconhecimento, dessa conexão consigo mesmo, e aí, como consequência, vai se conectar com o resto das pessoas, com a natureza, porque é impossível você dar o que você não tem, né? Então, eu não posso... Tem uma microfonia ali, em algum lugar aí. Então, o pilar, você mais, ele vem Tem alguma coisa que tá ligada. Se alguém tiver com 2 aparelhos ligados, talvez pode ser desliga isso. um, pode ser. Yes, agora sim. Continua. Pela cara de aprontão foi o Rods. Então, não tem como a gente dar amor, né? Cuidar da natureza e dar amor para outra pessoa se eu não tenho amor próprio. Com certeza. Então, a gente precisa nos conectarmos com a gente mesmo, para depois a gente começar a falar sobre o profissional, que é o que o Rods fala, para depois a gente falar sobre atividades outdoor, para a gente falar sobre ciência. Na verdade, então, tudo começa meu celular está sem áudio, eu tive que ligar no computador aqui, então eu estou fazendo a transmissão aqui pelo celular, mas estou ouvindo pelo computador, então está com um delay. Eu vou deixar meu celular no mudo aqui e ouvir pelo computador aqui para não atrapalhar. Uhum. Me perguntaram ali, na sua opinião, qual seria o ponto-chave para a mudança? Exatamente essa. Você começar a trabalhar com você mesmo. A Clau falou uma questão ali, que é você, trabalhando com o indivíduo dentro, né? Você consegue impactar o social. E, gente, isso não é frase bonita, né? Quando eu cito Mahatma Gandhi, não é romântico. Eu fiz um mestrado aqui na República Tcheca, eu tenho uma história muito forte com o país, por isso que eu estou aqui agora. Não moro aqui, tá? Eu estou aqui só de passagem. Mas eu fiz um mestrado aqui na Faculdade de Ciência da Palatsky University, em que a minha tese de mestrado foi o estudo do impacto do ser humano, da sua espiritualidade no social. E eu consegui provar cientificamente que sim, há um impacto. Aliás, é o único jeito da gente mudar a situação planetária hoje, é mudando o indivíduo. Por isso que quando a gente fala do projeto Reset Humano ou iniciativas que tenham essa pegada, as pessoas brilham os olhos. Porque as pessoas sabem disso. A gente sabe disso. Só que é muito difícil mudar. Né? Então a gente sabe, a gente acha, muita gente acha romântico, né? E não é para mim, né? Quando a gente fala de espiritualidade, nossa, tem gente que corre, foge. E Monique, só uma coisa, deixa eu pegar um ganchinho, né? Importante destacar que quando a gente fala espiritualidade, turma, não é religião, né? A gente não está se referindo a alguma religião, é isso, Monique? Exatamente, todos nós somos compostos de corpo, de mente e espírito. Corpo é isso que a gente toca, né? Nosso sangue, nossos músculos. A mente é a casa dos pensamentos e emoções. Já o espírito é esse lado intangível. É essa conexão que a gente está falando,
né? Essa conexão comigo e essa conexão com o outro. Se eu não trabalho o meu lado espiritual, vai ficar um vácuo. Eu preciso trabalhar. Se eu não trabalho, vai ficar essa coisa louca que a gente está vendo aí no mundo. Porque todo mundo desconectado de si mesmo, que é essa desconexão que eu falei. Eu não gosto de deixar as coisas abstratas. Isso também a gente está levando muito para o pilar Você Mais. Dando corpo e forma, quando a gente fala de amor, espiritualidade, autoconhecimento, o que é, como fazer, não é só palavras bonitas, sabe? Então é isso, do comer, do respirar, do pensar, porque a gente parou de pensar também, né? Verdade. Né, de filosofar. A gente deixou filosofia, nem a matéria mais na escola, né? Verdade. Que é uma pena. Não pode, a gente não pode pensar mais, né? Quer Pra gente concluir, continuar aí Monique? rodando. Vamos, que eu já, ó, me empolgo. Não, tá ótimo. Próximo. Não, eu acho que você falou uma coisa que é importante, que a gente discute muito isso, né? A gente que trabalha os podcasts de maneira muito profissional, muito dedicado, a gente dedica um tempo para desenvolver uma pauta, para conversar com o entrevistado e trazer o diferente dele, né? Não aquilo que ele é conhecido, mas aquilo que faz ele ser conhecido, que está antes, né? Antes da gente ser bom em alguma coisa, a gente pensou, calculou, desenvolveu, né? E aí eu parto para você, Cláudio. Explica um pouco para nós o que é a ciência outdoor no projeto Reset Humano. Tá joia, mas eu vou pegar um gancho com a Monique, porque é assim, viu, turma, né? A gente oferece, mas a gente está o tempo todo aprendendo um com os outros aqui. Então, cada vez que eu escuto o Fred, escuto o Rods e a Monique, a gente também tira proveito de tudo isso, né? E eu sempre fico ouvindo com muito encantamento cada um desses três aqui, né? E quando eu encontrei o Reset, usei essa expressão já várias vezes, eu falei, encontrei minha tribo, né? Realmente encontrei minha tribo, porque, como a Monique disse, eu sou uma pessoa que tem uma pegada bastante forte com a ciência, eu estudo as teorias da ciência, eu sou cientista, né? Estudo a evolução e etc e tal. Mas desenvolvo a minha espiritualidade. E quando eu encontrei a Monique, eu falei, poxa, olha que bacana, ela que defendeu um mestrado com espiritualidade e ciência, e como que a gente troca tudo isso, né? Porque é uma confusão na nossa cabeça, a gente nem vai entrar nesse assunto agora, é tema para outra discussão, né? Para uma live depois outra com a live, Monique, né? sobre ciência e espiritualidade, mas é um tema muito polêmico, a gente sabe disso, né? E aí que do lado da Monique eu vejo como que a gente pode trabalhar isso em conjunto. Né, que uma coisa está longe de anular a outra, na verdade, né? A ciência, ela estuda o para quê, né? Então, só para dar um exemplo, para que meu coração funciona? Para que, né, os meus rins funcionam? Agora, por que meu coração aperta? Por que eu sinto saudade? Por que eu estou meio tristão, né? Por que eu estou ansioso? A ciência ainda não conseguiu explicar isso daí, né? Então, a gente tem outras ferramentas que nos ajudam a encontrar essas respostas que a Monique traz e vai trazer, né? Tem trazido já no podcast, vai trazer cada vez mais aqui pra gente. Mas aí, então, sobre o pilar Ciência Outdoor, né? O pilar Ciência Outdoor, ele é uma ramificação de um projeto chamado Ciência nas Trilhas, que é desenvolvido, né, por mim. Na verdade, ele está em fase de elaboração, de ajuste, né? Foi recém-lançado aí nas redes sociais, mas o Ciência Outdoor, ele surge dentro do Reset Humano como uma ferramenta para o nosso reset. E aí a pergunta vem, né? Como usar a ciência para o nosso resetar? O que tem a ver a ciência com o nosso resetar? Eu vejo a ciência como, além de um método a ser desenvolvido dentro de um laboratório ou dentro de uma pesquisa de campo. Né? Eu vejo a ciência como um olhar, além disso, né? Mas também um olhar questionador para a vida. E é como eu vejo a vida. E eu posso ser esse cientista lá fora, esse cientista outdoor. Né? Então, esse olhar questionador, ele nos permite a gente questionar, né, levantar questões a respeito de uma rede muito entrelaçada, de uma rede muito
que absolutamente envolve os céus e a terra, né? Os mares e as montanhas, absolutamente, né? Pode parecer poético, mas eu estou querendo realmente dizer no sentido físico, né? De céu e terra, montanhas e mares, do micro ao macro. Então, essa rede entrelaçada que nos permite a vida, que permite essa experiência de vida que nós temos. E eu vejo que nós estamos distraídos para isso, né? Pela nossa falta de informação, às vezes falta de acesso, né? Como que eu posso enxergar a peculiaridade da vida desde o micro ao macro se eu não tenho esse acesso, se eu não tenho isso em mão, né? Então, eu acredito na ciência, para mim, na minha experiência de vida como ser, né, ela me trouxe essa grandeza. E não só lá fora, como no meu prato de comida. Né? Quando eu vejo o meu prato de comida, quando eu vejo o arroz, o feijão, o ovo, enfim, o que eu como, né, tem ciência envolvida naquilo dali e a grandeza para isso chegar na minha mesa. Né? Então, isso me permite ver a vida com uma maior complexidade, peculiaridades, grandeza, e isso me ajuda a desenvolver um senso de valorização da vida. Né? Então, eu acho que o Ciência Outdoor, ele buscar, né? Buscará, vai trazer essa contribuição para a valorização, para o desenvolvimento de senso de valorização da vida, da nossa existência, das redes que estão entrelaçadas, né? Para a nossa experiência de vida. E acredito, né, que vai ser uma fonte de acesso ao conhecimento para o nosso desenvolvimento junto com a espiritualidade, Montanha Escola e o profissional, com Rhodes, né, tende a juntar um grande grupo. Maravilha! Sabe o que isso me lembra, Cláudia, te ouvindo e ouvindo a Monique? Estamos todos conectados, não existe essa desconexão. Então, se o universo, e eu falo universo, o planeta Terra, os planetas, as galáxias e o todo, além do micro e do macro que você citou dentro do nosso planeta, se a gente desconfigurar algo, não tem jeito, vai impactar em algo. Né? A Terra pulsa, né? E a gente está em sincronia com a pulsação da Terra. Rhodes, fala um pouquinho do teu pilar para a gente poder entrar na novidade. A ideia do pilar, do profissional, é justamente essa, né? Como é que a gente desmistifica muita coisa, né? Desde aquelas competências, aquelas habilidades que a gente está acostumado a praticar, ou somos treinados para isso no dia a dia das empresas, ou na hora que a gente vai abrir uma empresa, a gente ser empreendedor, a gente já tem um conjunto de habilidades que foram padronizadas e a gente percebe que isso está cada vez mais mudando junto com o mundo, mudando tudo com esse grande reset que a gente está falando aqui. Então, as empresas são formadas de pessoas, né? Como é que a gente muda um pouco essa relação com o trabalho? A gente falou um pouquinho no começo da live de um item que eu gosto bastante, que é a integralidade, né? Antigamente a gente tinha esse cuidado, né? Quando eu estou numa empresa eu sou um, quando eu saio da empresa eu sou outro, né? Passou da catraca ali, eu já cai a minha máscara, eu sou outra pessoa. Você é ensinado a não demonstrar as suas fraquezas, os seus sentimentos, o que está acontecendo com você. Isso não tem mais como fazer isso. Você é um só, independente de onde você esteja. Ao mesmo tempo que você fala muito de propósito, né? Não é só trocar horas por dinheiro, né? Como é que eu faço a minha estada aqui nessa terra algo mais produtivo e divertido, né? Numa visão evolutiva, né? O que eu faço de bom? O que eu entrego de bom para as pessoas e como é que eu transformo isso numa profissão, né? E acho que isso tem acelerado muito esses pensamentos, isso não é de hoje, mas como eu comentei, a pandemia tem acelerado muito. E quando a gente pega alguns podcasts que a gente já realizou, a gente vê histórias das pessoas que realmente usaram experiências que aconteceram com elas mesmas e como isso encorajou essas pessoas a mudar, a direcionar o seu rumo para um outro caminho, né? Mudar sua carreira, mudar de país. Então, tem muita coisa legal que a gente está trazendo de conteúdos, né? Que eu acho que isso agrega para a evolução do ser humano, porque nós temos essa questão da relação com o trabalho muito forte no nosso dia a dia.
Então, como é que a gente torna isso uma coisa mais leve, né? Como é que a gente brinca mais, né? Que nem eu comento sempre no final dos podcasts, né? A gente tem que tornar, a gente tem que se divertir com o que a gente faz, né? Tem que ter propósito em tudo isso. E essa visão do empreendedor tem a ver muito com o protagonismo. Não é só você abrir uma empresa, e sim você ser protagonista na sua própria vida, independente do que você está fazendo. Você está trabalhando, você está no momento de descanso, ou você está se divertindo, você tem que estar ali íntegro, você tem que estar fazendo sentido, né? Para você e para o outro. E aí eu já engato com uma coisa que tem surgido muito frequentemente também nas conversas que eu tenho feito, que é o quanto que as pessoas têm que realmente se reencontrar, né? E não é ali viver o vazio, e sim trazer mesmo a sua realidade, entender o seu propósito de servir, né? Então é o prazer de ser quem você é, não se envergonhar disso e valorizar os seus pontos fortes, o prazer de saber e conhecer ter esse autoconhecimento, e aí sim você servir, você colocar para o mundo aquilo que você tem de bom, aquilo que você veio agregar nessa passagem por aqui. Então, acho Maravilha. que o pilar do profissional vai trazer um pouco de tudo isso, e muito mais. Maravilha. Te ouvindo, Rhodes, me lembra uma coisa que eu gosto muito de falar em algumas palestras, que é o que nós precisamos ser buscar a vida, né? E você sabe que isso é uma frase, é uma palavra, né? Uma junção de duas palavras, que eu vi muito da minha mãe quando eu era moleque. Fala, não, hay que buscar vida, busca a vida. E, cara, eu acho que é mais ou menos isso, buscar vida. E você já entrou num ponto que eu quero falar agora, turma, novidade. Nós acabamos de abrir o site do podcast. E vou colocar aqui, se você puder escrever aí, Rhodes, é o www.podcastresetehumano.com.br. Convidamos você a visitá-lo, a conhecer e, por favor, nos escreva, ou printe a tela, compartilhe e nos diga se gostou ou se não gostou. Dedicamos com muita dedicação pessoal e profissional nesse conteúdo. E por aí já pega o gancho, né? Faltam, acho que, no seu Rhodes, me dá um toque quando estiver terminando a live, acho que faltam 5 minutos para acabar, não tenho certeza, mas rapidamente a gente falar um pouquinho dos podcasts, né? Só falta eu concluir uma coisa, vou ser bem breve, sobre o Pilar Montanha Escola que eu toco, né? O Pilar Montanha Escola, pessoal, vocês ouviram os 3, quando o ser humano passa pelos 3 movimentos, aonde que a gente leva o ser humano para ele evoluir? Na natureza, na montanha ou qualquer ambiente natural outdoor, mas que realmente tem essa conexão para ter aprendizado, né? E esse é o principal papel do Montanha Escola, além de valorizar os grupos de trekkings pelo Brasil, os grupos de trail, de mountain bike, ou seja, a gente busca provocar a mudança através de alguma atividade outdoor, e seja ela esportiva nesse ambiente, né? Vou fazer só esse resumo, mas lá no site isso aí está explicado, viu, pessoal? Está lá detalhado. Bom, e os podcasts, né? Pessoal, o podcast tem sido a principal voz do projeto Reset Humano. Ele começou de maneira muito tímida, a gente está indo já para 16 mil audições, né, em 36 países, né? E a nossa principal audiência é o Brasil, claro, e a segunda, sabem qual é? Estados Unidos, né? A terceira, vários países da Europa, ou seja, são brasileiros ou pessoas que moram fora do Brasil ou alguém que entenda o português, né? Eu tenho amigos que falam espanhol e português que ouvem nossos podcasts, né? Então, para nós é uma grata alegria, porque a gente faz com tanta dedicação, com tanto cuidado no que a gente vai perguntar. E uma das principais metas é trazer para quem ouve o quê? Um conteúdo com personalidades, no meu caso, aí daqui a pouco vocês falam,
No caso do Montanha Escola, por exemplo, montanhistas, personalidades conhecidas, eu já falei com o Eliseu Frechot, que é da escalada, o Rafa Rainer, já falei o Pedro, La Casa da Deuter, o Guto Mundo Terra, o Augusto da Nepal Montanismo, e por aí vai, com vários, como por exemplo o Cavalari da Bike, aliás, que é o nosso principal, é o campeão de audiência no podcast, é o Cavalari. Só que a gente traz ele de uma outra maneira, não na especialidade dele, mas como ele pensa. Para quê? Para provocar inspiração. É isso mesmo, pessoal? Eu estou viajando. Monique? É isso mesmo. Convida gigantes. Acho que para cortou. participar desse... Voltei. Voltou. Rhodes, fala quanto falta, hein? Só pessoas gigantes mesmo, e para dar uma visão amplificada de tudo isso que a gente vem falando, né? Então, o meu último podcast, por exemplo, foi sobre cosmovisão andina. Então, para ver tudo isso que a gente vem falando, de trabalhar o ser humano, como é que o pessoal lá do outro lado, né, dos Andes, que tem essa cosmovisão diferente, como é que eles pensam? O que a gente pode aprender com eles? Então, o podcast é isso, trazer gente gigante para falar de várias perspectivas sobre esses temas. Maravilha. Então, 3 minutinhos aqui para dar uma hora, Fred. Só para concluir, no Montanha Escola e no podcast, pessoal, nós somos 5 pessoas que participam. Não cabe uma quinta aqui, mas está ouvindo esta live, que é a Marcela Montenegro, onde ela vem sempre com um entrevistado de grupos de trekkings, né? E ela traz um bate-papo muito legal. Ela faz o Momento Montanha Escola comigo no podcast. Cláudio, rapidinho, fala um pouco do teu futuro podcast. Isso, bem rapidinho, porque eu estreio então em setembro, né, com um conteúdo científico de fácil acesso, não só mostrando como que nós podemos ver a ciência lá fora, a ciência outdoor, mas como também você, praticante de atividades, né, atividades lá fora, atividades esportivas na natureza, pode também contribuir para a ciência. Então, fiquem curiosos e a partir de setembro a gente está lá com esse conteúdo, né, sobre ciência outdoor. Maravilha. Rhodes, fala aí do... Você sabe que tem um podcast que você fez, 2 me chamam muito a atenção. Um que você fez que tem o título Sociedade 5.0, aliás, que está no top 5, né? O top 5 dos podcasts, acho. E uma entrevista muito forte que me trocou com uma pessoa que teve quase morte e deu um reset nisso tudo. Comenta um pouquinho do teu podcast e talvez uma pincelada nessas 2. Você citou 2 podcasts que eu gosto bastante, também marcaram muito. Esse da Sociedade 5.0 foi um assunto que a gente pesquisou justamente dessa evolução da sociedade, tem a ver com a evolução da espécie humana e como que a gente aborda temas como tecnologia, a preocupação com o meio ambiente, dentre outras coisas tão relevantes no nosso dia a dia. E como que essas coisas estão acontecendo na nossa cara, né? E desmistificando também alguns medos, né? A gente fala de tecnologia, vinha sempre aquelas... Ainda existe muitas pessoas que têm essa preocupação, mas vai tirar empregos, ou o lado negativo das coisas, e não as oportunidades que surgem, né? E o quanto que isso nos potencializou esse crescimento acelerado que a gente vem percebendo nos últimos anos. Então foi um podcast que foi muito bacana, lá com o Fernando Cavalcante, que é embaixador também aqui do projeto Reset Humano, e com o Leandro Lopes também, foi muito bacana, e com o Durval lá da Spot. Então foi muito legal a gente trazer conhecimentos diferentes para discutir um tema assim tão bacana que realmente teve muita repercussão. E o outro que você falou foi do Goldenberg, que foi realmente um podcast que me marcou muito também, pela história dele, né? Então, quem tiver curiosidade, vai lá, acho que vale a pena acompanhar esse episódio. E que ele conta, né, que ele estava correndo uma meia maratona no Rio, e ele sofreu ali uma morte súbita, né? Uma parada cardíaca, ficou 16 minutos ali sem vida e não se lembra de nada do que aconteceu. E aquelas coisas que nunca é por acaso, né? Sempre existe um significado, um porquê, mas passando junto dele, ele tinha uma equipe médica, um médico passando, um outro ortopedista, e meio que em segundos ali,
organizou-se ali um pronto atendimento e ele, os médicos não sabem explicar o como ele sobreviveu, tudo isso, mas o mais interessante é o como ele lidou com isso como motivação para dar esses resets na vida dele. Acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? Ele mudou de país, ele trocou de profissão, foi uma série de mudanças que ele fez a partir desse momento que ele teve, né? Então, por que a gente não faz mais vezes tem que acontecer alguma situação assim para a gente poder dar um reset, né? Por que a gente mesmo não pode ter mais coragem de fazer as mudanças, né? Então, foram 2 exemplos de podcast, tem muitos outros ali que a gente já tem uma audioteca muito legal ali, e no site novo estão destacados ali os campeões, aí, os top 10, mas todos que estão ali no Spotify, em todas as redes ali podem ser acompanhados, tem muito conteúdo legal para a gente conhecer um pouco desses exemplos de inspirações, né, para a gente dar os resets nas nossas vidas, né? Então, um pouco desses exemplos que a gente já tem ali dentro de casa, desses resets. Maravilha! Pessoal, o tempo passa rápido, né? Acho que já deu o time, daqui a pouquinho deve cair, mas eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Segue o nosso perfil aqui no Instagram e vai no site www.podcastresethumano.com.br. Espero que você goste, está convidado e a gente está aberto a sugestões de pauta. Fiquem à vontade para nos escrever por aqui ou por WhatsApp. Lá no site tem os contatos. E eu queria que vocês se despedissem de uma maneira bem rápida, porque eu acho que deve cair. E aí está no comando Rods para desvincular a nossa live. Eu já deixo meu beijo carinhoso para vocês 4, a todos que nos ouviram. Agradecer a todos os embaixadores que estão com a gente atualmente e os que já passaram pelo projeto Reset Humano. Muito obrigado. Monique, quer se despedir? Vai ser Monique? Eu adiantei o beijo. Pode ir, Cláudia. Pode ir. Eu vou dar só o beijo rápido também para todos, né? Para vocês 3 aqui, todos estão nos assistindo. E só dizer que nós estamos nessas juntas, né? Ninguém aqui está tão à frente, ninguém está tão atrás, nós estamos nessas juntas. Então, se juntem ao Reset, acompanhem realmente a gente. Tem muita coisa, a gente só está começando, né? Tem muita coisa legal pela frente. Então, fique aqui com a gente, Um beijo no coração. Um beijo, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês. Valeu a pena acordar. Rods, com delay de 30 segundos, você comanda e encerra, meu amigo. Boa, pessoal. É isso. Eu aqui com o meu delay de 30 segundos, mas fazendo aqui a live, que é o mais importante. Esse conteúdo acho que foi muito legal. A gente passar um pouco por cada pilar do projeto, a gente mostrar para as pessoas tudo que a gente está fazendo. Todos os conteúdos são colocados ali com muito amor, com muito carinho. E o nosso objetivo é esse, a gente inspirar as pessoas a darem esse reset humano, né? Cada um no seu jeito, cada um no seu tempo, mas compartilhando as histórias a gente consegue incentivar cada vez mais as pessoas a darem esse salto, né? A terem coragem de dar essa guinada nas suas vidas e darem os seus resets. Então, eu vou encerrar a live aqui. Obrigado a todos. Eu não consegui ler todos os comentários, até por conta desse delay, mas a ideia é a gente fazer mais lives como essa, fazer lives também para cada um dos pilares. Tem muita coisa legal que vem pela frente. Acessem o site, então tá lá, podcastresethumano.com.br. Ali você vai pegar um pouco mais de informações sobre o projeto em si e sobre os podcasts, um pouquinho sobre cada um de nós. E estamos abertos realmente, como o Fred falou, a sugestões de pauta, comentários. Estamos aqui para compartilhar histórias. Então, obrigado, beijo no coração de todos e amanhã a gente brinca mais. Obrigado, pessoal. Tchau.